Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Educação, Educadores e Reflexões. Um canal que não tem respostas prontas. Juntas e juntos, nós vamos refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, tanto na perspectiva do professor, do aluno, do gestor, enfim, de todos os atores e atrizes que fazem parte do ambiente escolar e do ambiente universitário, claro. Na semana passada, eu trouxe a entrevista com o professor William Nogueira, né, que contou para a gente um pouquinho dessa perspectiva da pandemia e do processo de ensino-aprendizagem, o que ele aprendeu, como é que foi esse momento de transição. E hoje eu quis trazer uma aluna, né, para discutir a perspectiva dela. Então, como é que os alunos se sentiram, né? Como é que foi esse processo de transição na perspectiva do aluno? E é com muito prazer e com muito orgulho, né? Porque é uma das minhas melhores alunas, então eu tenho muito orgulho de receber a Alice Mota, que é aluna do curso de Gestão Financeira na FATEC Osasco, a Faculdade de Tecnologia localizada na região metropolitana de São Paulo, né, no município de Osasco. E a Alice vai contar um pouquinho para a gente sobre esse processo de ensino-aprendizagem na perspectiva do aluno, né, na perspectiva dela que já está terminando o curso, né, ela passou para o último semestre agora, em agosto. Alice, seja bem-vinda, muito obrigada. Eu quero agradecer muito pela sua participação e dizer que é um grande orgulho ter você hoje aqui no Educação, Educadores e Reflexões. Olá, tudo bem? Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui com você essa noite e queria agradecer pelo convite. Falando um pouco sobre o meu momento com relação ao à distância, eu gostei muito. Lógico, no primeiro momento a gente não está preparado para isso, né? O aluno não teve isso nem desde o ensino fundamental, em nenhuma etapa. Sempre teve aquilo de ter o professor presente e tudo mais. Porém, eu acredito que isso é o presente e o futuro. Todos deveriam. Era algo que a gente já sabia que ia chegar, só que chegou bem rápido, né, por conta da pandemia. E as pessoas não conseguiam lidar. Só que comigo foi bem tranquilo, porque eu lidava como se eu estivesse na sala de aula, né? Eu pegava meu caderno no horário, sentava certinho, anotava tudo da mesma forma em que eu fazia na faculdade. Então, para mim, não teve um choque muito grande, não. Lógico, no primeiro momento é complicado você ficar na tela de computador, você lidar com o ambiente da sua casa e tudo mais. Porém, eu acho que tudo é questão de adaptação, né? Eu sou uma pessoa bem resiliente e acredito que foi fácil lidar com isso. E assim, como é que foi o começo, Alice? Para você, quais foram os principais obstáculos e desafios que você disse que foi tranquilo, mas você teve alguns obstáculos, desafios que você teve que enfrentar logo no início, lá no ano passado, um ano e meio atrás? O que foi bem complicado foi a relação com a família, né? A família entender que você está ali naquele ambiente e estudando, fazendo as coisas da faculdade em si. Então é complicado fazer com que as pessoas entendam que você não está ali sem fazer nada. Outra coisa foi a questão da internet. Às vezes a gente não está muito adaptado a mexer com os programas. Mesmo eu sendo uma pessoa nova, às vezes alguma dificuldade, alguma atualização, né? Tem isso também. E a questão mesmo de ter o seu controle, o seu autocontrole com relação ao estudo, de parar, sentar, ficar ali, você prestando atenção naquilo. Não é porque o professor não está te vendo porque a câmera está desligada que você não tem que prestar atenção, porque aquilo ali é o seu futuro. Você tem que dar o seu melhor. E então isso foi bem complicado no começo. Até as minhas notas diminuíram, né, no primeiro semestre. Não foi algo que aumentou e tudo mais, que nem todas as pessoas dizem, né? Ah, tá em casa, tá mais fácil. Mas não, eu me dediquei da mesma forma que eu me dedicaria na faculdade, fiz como eu faria, porque eu sei que esse é o meu futuro. Então também foi complicado nessa questão. Entendi. Então você está falando da questão da disciplina. Para você, a disciplina foi fundamental, essa adaptação no ensino online, né? Eu lembro que a Alice, ela não tem aula EAD, né? Que as aulas são gravadas, que o professor grava previamente e depois ela acessa a qualquer hora, né? Na verdade, a Alice faz um curso com aulas síncronas, né? Aulas ao vivo. Então, foi o que você disse, né? No horário da aula, você tem a aula síncrona, o professor está ali ao vivo
né? Sim. Com você, mas mesmo assim, você tendo essa regra, né, de ter que estar ali todo dia, no mesmo horário, certinho, como era no presencial, você teve algum problema com relação à disciplina? Como você disse que as suas notas diminuíram. Sim, eu acho que foi com questão não só do aluno, mas também dos professores, ao como lidar com as matérias, como ser feitas as avaliações e tudo mais. Hoje em dia os professores já estão bem adequados a isso, os alunos também. Eu acredito que foi nisso que eu peguei um pouquinho, sabe? A questão do ensino. É que foi bem difícil para todos, né? Eu, com relação ao parar, sentar, fazer, estudar depois da aula, pegar o caderno e estudar novamente, eu continuei fazendo isso, mas mesmo assim, minhas notas não se manteram. Não foi algo que foi absurdo, né? Foi até que ali na média, mas não foi a mesma coisa do que os semestres passados, que foi presencial. Mas logo depois, no próximo semestre, à distância, né? Eu já consegui recuperar isso novamente e já estou conseguindo lidar completamente com isso. Conta um pouquinho agora do professor, né? Você falou que alguns professores, algumas professoras tiveram certas dificuldades até para lidar com a plataforma, né? Que era para muitos professores os mais, digamos assim, os mais antigos, né? Tiveram certa dificuldade para lidar com as plataformas, que também as plataformas no início não estavam adaptadas, né? Ao ensino-aprendizagem, mas na sua perspectiva de aluna, o que deu certo com os professores e o que você percebeu que não deu certo? Ou que não está dando certo e o que está dando certo? A questão de não ser a mesma coisa que uma aula presencial. É expor a matéria e tudo mais, só que tem que ser feita de outra forma. Não só expor, expor, expor. Esse negócio do presencial, a gente tem mania de quê? Do professor só tá ali na frente e falar o tempo inteiro que der, e aí cada um vai para sua casa, tudo mais, passa alguma lição, por aí vai. Eu acredito que o que dá certo para o professor é ele ter mais comunicação com o aluno. No EAD você tem que fazer com que ele se estimule a entender, ele se estimule a ver que aquilo ali é importante, ele focar e tudo mais. O que eu acho que dá super certo com os professores são tanto lições no meio da aula, aquelas aulas que vão o horário inteiro. É bem complicado só ouvir durante todo esse horário. Ter algumas atividades, tem professores que dão atividades no final, que eu acho super legal também, porque já dá a matéria do dia, no final você para ter uma reflexão para ver o que você entendeu. E também tem professores que dão dentro das aulas. Eu acho isso fantástico, porque tipo dá um módulo, aí faz perguntas, depois outro módulo e mais perguntas. E isso faz com que não dê sono, porque você tem que estar ali prestando atenção para poder responder. Faz com que você tenha total disposição, sabe? Eu acho que fica bem mais divertido, bem mais legal, porque estudar a gente tem que ter um gosto disso, não tem que ser uma coisa obrigatória, pesada para o aluno. O aluno tem que gostar daquilo. Então, essa questão de falar o tempo inteiro não dá. Sempre passar alguma coisa junto é essencial para que o aluno tenha aquele foco, para que o aluno possa até respirar um pouco, porque às vezes só ouvir, presencial só ouvir já é ruim, né? Vamos conversar. E ter esse momento de uma reflexão, de um bate-papo, às vezes uma dinâmica, mesmo o EAD o professor tem que entender que ele consegue fazer isso. Tem alguns professores mais antigos que eles gostam de fazer perguntas, até as perguntas são legais para o professor conversar com o aluno, sabe? Porque só ouvir não dá. A gente está no momento em que a gente está precisando ter contato, né? Mesmo à distância, a gente precisa desse contato, a gente precisa lidar com esse contato à distância virtual. Então, a gente conversar, expor nossas ideias e tudo mais, isso é importante. E agora você pegou num ponto que era a minha próxima pergunta. Você falou do contato, né? Da importância do contato, da interação. Então, quando a gente está presencial, a gente conversa na cantina, almoça junto, né? No ambiente da faculdade tem umas mesinhas em que o pessoal fica jogando truco, né? Jogando dominó, enfim. E nessa nova modalidade não tem isso, né? Então a minha pergunta é como lidar, como é que foi para você essa interação com os seus colegas, né? Eu não digo agora nem com o professor, mas com os colegas, como é que foi a manutenção dessa interação, desse contato que não era pessoal, mas que era virtual? Como é que você lidou com essa situação?
Parece que o contato melhorou, parece loucura, mas melhorou, porque que nem eu tenho um grupo agora formado, graças a Deus eu achei um grupo bom na faculdade, foi difícil, mas agora deu certo. E eu e as meninas, a gente conversa sempre, às vezes termina a aula, a gente se liga, a gente conversa, a gente fala da vida, a gente faz fofoca, até com o professor, eu tenho muitos professores que eu tenho muito contato. Então eu converso, a gente fala outras linhas, conversa sobre a matéria. Então, para mim, não sinto falta do ambiente presencial. Era legal. Mas já me adaptei tanto. Eu não tenho nem vontade de voltar, essa é a realidade, sabe? Porque eu já converso. Se precisa conversar com alguém, conversa. Se alguém quiser me chamar, já chama. A gente tá nesse meio, esse é o futuro. Daqui pra frente a gente tem que entender, que a gente tem que aprender a lidar. Então, pra mim, tá tudo certo. Concordo. E assim, é um tema agora que eu vou entrar com você que é triste, né? Em pleno século XXI, em pleno 2021, a gente falar sobre exclusão digital, né? Sobre alguns alunos que têm dificuldade, ou por falta do equipamento, ou porque não tem uma internet razoável, né, para utilizar durante as aulas. Você percebeu essa dificuldade com alguns dos seus colegas, ou com um ou com dois colegas? Alguém relatou essa dificuldade para você? Teve uns 2 alunos, né, na minha sala que tiveram uma dificuldade, mas o Centro Paula Souza disponibilizou chips, que foi super legal, né, pra gente, que é da FATEC, e conseguiu lidar plenamente. O problema, às vezes, que tem certas pessoas que não necessitam, né, de utilizar isso, e eles pegam, utilizam. Eu acho bem sacanagem, né, a palavra certa, porque tem tantas pessoas passando dificuldade. A gente tá num momento que a gente tem que pensar no próximo. A pandemia, eu acho que veio aí pra gente poder olhar, entendeu? Perceber que a gente na vida não é apenas nós. Mas as pessoas não conseguem ainda olhar com isso. Parece que tanto tempo, tanta reflexão, tanta coisa, tanto tem que viver o agora, tem que pensar no próximo e não consegue. Mas teve 2 pessoas só, mas o Centro Paula Souza ajudou, né? Teve essa ajuda. Teve gente que no começo que falou que estava sem computador, né? Mas aí a faculdade também se disponibilizou a parar e conseguir ajudar. Então, mesmo a FATEC geralmente é para público baixo, né? Que não tem certas condições. Então, não vi muito, não. As 2 pessoas que tiveram até tinham internet, só que às vezes a internet era instável, entendeu? Uhum. E os chips ajudaram. Ótimo. Então, na tua visão, o que falta é empatia, né? Não é nem a questão da falta, pelo menos na sua turma, você não percebeu falta de equipamentos, mas falta de empatia, né? As Sim. pessoas que não precisam do equipamento, do chip, acabam pegando e deixando aquelas pessoas que realmente precisam sem, né? E muito complicada essa situação. É de doer o coração. Alice, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma dica para quem está com dificuldade de estudar online, para quem está louco para voltar presencial, mas ainda as aulas não foram liberadas, né? Eu queria que você deixasse uma dica, já que você disse que você está super adaptada, que você não quer que as aulas voltem presenciais, né? Eu acredito que é o futuro, né? As aulas híbridas, né? Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está com essa dificuldade. O que fazer se ainda eu estou com aulas online e eu preciso recuperar minha nota? Ter foco total, é isso. Aquilo ali, não tem ninguém te olhando, é essa questão. Tem gente que fala, não tem ninguém me olhando, eu vou lavar roupa, lavar louça. Não, você tá num ambiente estudantil, você tem que parar, prestar atenção. Ó, eu anoto no caderno, eu sou bem arcaica com relação a isso, tem pessoas que já digitam, mas eu gosto de anotar no caderno, então eu anoto. Depois que termina a aula, às vezes pego um intervalinho, depois volto a reler o que eu escrevi. É a mesma coisa que o presencial. Eu sei que dessa forma eu me adapto e eu consigo aprender, né? Tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de ler. Então, o meu é escrever. Eu escrevo, depois eu leio e tudo mais. Então, eu acredito que a pessoa tem que ter foco, tem que ver qual é a forma de aprendizado mais fácil para ela e sempre utilizar disso. Não ter preguiça, gente. A preguiça vai matar o ser humano. As pessoas têm preguiça de tudo nessa vida. Eu nunca não entendo por quê. E não se trapaceie. Se você colar, se você. Qualquer coisinha dessa daí vai pesar no seu futuro. Imagina você se forma colando em tudo, depois você chega lá, você entra numa empresa, que adianta? Que funcionário você quer ser? Você tem que pensar nisso para você. Então é esse o conselho que eu dou.
tenha foco, tenha resiliência, não caia nas tentações. É isso aí. Alice, muito obrigada por ter aceito o convite, por participar do canal. Acredito assim que você colaborou muito com aqueles alunos, com as alunas e até mesmo com os professores, né? Para ter aquela perspectiva do aluno, né? O que o aluno pensa, na verdade, né? Então, muitíssimo obrigada por ter aceito. Foi um grande orgulho, um grande prazer ter você aqui comigo hoje no Educação, Educadores e Reflexões. Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo estar aqui com você essa noite e espero participar de outras vezes também. Estou aqui à disposição. Já está convidada. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, assim vocês ativam lá o sininho das notificações e conseguem ser os primeiros ou as primeiras a assistir os nossos vídeos. Então, dá um like lá, deixa o seu comentário para mais sugestões sobre os vídeos que vocês querem que a gente produza. Beleza? Combinado? Mais uma vez, muito obrigada, Alice, pela sua participação. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau!